Olá, mundo! Bem-vindos ao Zing Zang, o canal do desenvolvedor independente de jogos. Hoje eu vou te contar por que fazer um jogo de tabuleiro é uma das melhores experiências de game design que você pode ter. Quando falamos em desenvolvimento de jogos, é comum que pensemos diretamente em jogos digitais, seja de computador, Xbox ou PlayStation. Mas acredite se quiser, no passado as pessoas jogavam jogos em um tabuleiro. Isso mesmo, um pedaço de papelão, geralmente retangular, que continha imagens representativas do jogo, e um caderninho que continha as regras daquela experiência. E eram jogos de muito sucesso, sendo que nesses tempos era a forma mais fácil de participar de um jogo com outra pessoa, já que jogos online não eram de tão fácil acesso como são hoje. E por que você deveria desenvolver um jogo de tabuleiro? Desenvolver jogos de tabuleiro não é muito diferente do que desenvolver jogos digitais. Você ainda tem que se preocupar com a comunicação, com a experiência que deseja passar, com as regras e etc. Porém, a grande questão é o escopo de conhecimento necessário, ou seja, quanto conhecimento você precisa possuir previamente para fazer algo. Enquanto em jogos digitais esse escopo é extremamente amplo, em jogos de tabuleiro é quase inexistente, o que te limita a um único e mais importante aprendizado, o de design. Se você implementou uma nova regra no seu jogo de tabuleiro, você não precisa modelar ou programar aquela ideia. Você simplesmente faz, aplicando suas capacidades manuais. E eu já te adianto que não vai ser necessário mais do que saber desenhar uma linha reta com uma régua. Ou seja, você tira todo aquele conteúdo desnecessário ao aprendizado de design de jogos da frente e dirige todo o seu foco a analisar o jogo de maneira mais crua, ignorando fatores técnicos presentes em jogos digitais. E você pensa, como desenhar em uma cartolina vai me ensinar mais sobre design do que programando em uma máquina? Criar um jogo de tabuleiro envolve muito mais do que aparenta. Por exemplo, level design. Em jogos de tabuleiro, é vital que haja um balanceamento nessa área. Como a movimentação dos personagens, no geral, pode depender de fatores randômicos, como um dado, você, o designer, tem que levar em consideração todos os resultados possíveis, para evitar possíveis falhas de jogabilidade, como um jogador tirar 6 e imediatamente vencer a partida. Enquanto em jogos digitais você pode resolver isso com algumas linhas de código, em jogos de tabuleiro, para fazer esse balanceamento, é necessário uma boa dose de tempo para sanar esses problemas de maneira eficiente, mas que te agrega um conhecimento importante de design, mais do que escrever 2 linhas de código, como você faria no seu computador. Outro aprendizado importante é o da comunicação. Diferente de jogos digitais, onde muito do aprendizado do jogador vem por experimentação, apertando tudo para saber o que cada botão faz, em jogos de tabuleiro, tudo tem que ser dito e nada está implícito. Ou seja, o jogador não consegue ter um aprendizado experimentativo, como acontece nas mídias interativas, mas cabe a você transmitir as regras do jogo de maneira clara e eficiente. E não é só comunicação escrita, comunicação visual também é algo que se pode estudar. Desenhar o seu tabuleiro, fazer o design dos peões do seu jogo e ter certeza de que tudo faz parte de um visual alinhado com a ideia proposta pelo jogo. Outro estudo importante é entender o relacionamento de jogo e jogador, para fazer que a experiência seja mais divertida. Em jogos digitais é difícil detectar isso, já que a existência de diversos elementos prejudica na hora de identificar quais são as mecânicas mais engajadoras e as mais entediantes. Enquanto em jogos de tabuleiro, por serem extremamente simples, você consegue obter essa informação de maneira muito mais fácil. Mas por que isso me daria mais experiência em design de jogos do que um jogo digital? Quando desenvolvemos jogos digitais, estamos tentando absorver tanto conhecimento que em alguns momentos é difícil discernir o que é conhecimento técnico e o que é conhecimento lúdico. E no final, sempre aprendemos muito sobre a parte técnica, modelar, programar e etc., mas quase nada sobre a parte principal de um jogo, que é saber fazer algo divertido de propósito, sem que seja um feliz acidente no meio do caminho. Já em jogos de tabuleiro, é muito mais fácil saber o que está agregando e o que está subtraindo valor ao jogo, e também muito mais simples de fazer os ajustes necessários. Jogos de tabuleiro requerem apenas uma habilidade de você, a capacidade de comprar uma cartolina, uma régua e um lápis. O resto é dedicação e boa vontade.
Eu sempre vou achar que fazer um jogo de tabuleiro é uma das experiências que mais vai te agregar conceitos de game design, ao menos os básicos, como o desenvolvimento de regras, saber o que é divertido, saber avaliar e fazer testes e muito mais coisas. É fazer um jogo que tira todas as dificuldades técnicas de um jogo digital, mas ainda assim adiciona todos os desafios de design básico necessários para qualquer desenvolvedor. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida sobre o vídeo e já deixa junto o assunto que você quer ver aqui no Zing Zang. Inscreva-se no canal, aperta o dedo verde, ponto e vírgula e tchau!